nosso entrevistado de hoje na série Nossa Gente é o pecuarista João dos Santos Viana, 87 anos. Antes de residir em Imperatriz, ele residiu em Sítio Novo do Maranhão. Olá, seu João, tudo bem? Tudo bem. E aí, antes de vir para Imperatriz, João Viana fez o quê? Nós passamos a morar em Sítio Novo do Maranhão. De lá, mais ou menos com 17, 18 anos, um tio nosso, um parente, né, tinha loja lá e convidou para a gente ir vender mercadoria para ele no sertão, que dava o nome de ambulante. Então, com essa idade, eu me tornei comerciante com essa idade e mais ou menos 17 anos, que aí eu passei, a primeira viagem foi eu que fiz, depois meu irmão foi também, né? Então, aí quando foi, depois de um ano mais ou menos, eu mudei a loja, aí abri uma loja mesmo em Montes Altos, a convite mesmo do meu parente, meu tio, então ele que fornecia mercadoria, aí eu abri a loja em Montes Altos. Fiquei ainda não muito tempo lá, mas pelo menos 6 meses, um ano. Aí surgiu o garimpo do Clementino, né? Esse parente meu abriu uma loja lá no garimpo e nos convidou mudar para lá, né? Aí foi quando eu mudei para lá, nós mudamos para lá, para o garimpo do Clementino, abri uma loja lá e fomos tocar garimpo. Fui garimpeiro também, né? Aí fui tocar, fiz todo o serviço de garimpeiro. Lavei cascalho, peguei diamante, fiz tudo, né? Só que depois que estava lá em Clementino, aí pegou um fogo e queimou tudo quanto foi de casa. Inclusive a nossa loja ficou só cinza, né? Acabou tudo, né? Perdemos total, né? Aí foi quando eu me queimei muito, porque eu fiquei na casa desse parente meu, que a mulher dele adoeceu em Grajaú, ele foi para lá e pediu, só ia se eu ficasse lá, porque ele estava como é que se diz, previa ele que ia haver esse incêndio, viu? Ele sabia até mais ou menos de onde vinha, né? Realmente aconteceu. Só que aí eu fiquei lá dentro da loja, mas um dos rapazes que era garimpeiro dele, trabalhava com ele. E depois, quando o fogo já estava por todo lugar, cercando tudo, o rapaz ficou desesperado e abriu a porta, que eu não era para abrir, abriu a porta, aí invadiu fumaça e a gente não teve mais dentro, né? Porque não conseguia nem respirar. Aí saí, só que quando eu saí por uma rua que já tinha queimado, mas estava ainda o fogo nas brasas, né? E eu saí correndo, né? Bati a porta, ainda tive que fechar a porta para não acontecer nada, como realmente não aconteceu com a loja dele. E aí saí. Só que quando eu saí um pouco, eu não sei o que aconteceu, mas eu fui caindo e me firmei num posto que já só na brasa, né? Passei suando e ando com 2 manchas, né, aqui no braço onde eu me apoiei. E lá, aí eu me apoiei e saí, logo fora eu caí. Mas eu caí, ia na frente dos dedos, assim, tira de couro queimado, que queimou o meu lado, aí queimou com aquela coisa mais esquisita. Aí não tive mais condição de trabalhar, fiquei lá e quando melhorei um pouco eu fui para Tocantinópolis, né? Porque não tinha. Lá em Tocantinópolis eu encontrei esse senhor que era fotógrafo e me convidou para trabalhar com ele. Só que na condição que eu não ia ganhar nada, apenas a alimentação e a hospedagem, né? Aí eu passei a trabalhar com ele, mas com o compromisso dele me ensinar. E eu passei a trabalhar com ele me ensinou, e depois de um período, não me recordo quantos meses, mas que eu fiquei lá com ele, aí eu saí. Quando eu saí, ele mesmo me vendeu uma máquina fotográfica, uma câmera, ele vendeu a prazo,
E eu saí, aí fui tocar minha vida como fotógrafo, né? Porque não tinha como fazer outro serviço, fui tocar, e me tornei fotógrafo, aí voltei para Sítio Novo, né? Só que lá não tinha campo para isso, né? Ainda comecei trabalhando lá, um outro comerciante fiz compra lá em Fortaleza e ele trouxe uns quadros, aquele negócio de fotografia a óleo, né? E me convidou para vender aquilo de sociedade. Eu ainda fiz algumas viagens com esses quadros, mas depois verifiquei que não dava para dois, só dava para um, ou para ele ou para mim. Aí conversei com ele e não tem problema, numa boa, vocês estão já te vendo os quadros e você vai trabalhar por sua conta. Aí João Viana foi trabalhar na roça. Foi ser lavrador com os pais? Não. Antes de nós mudar para o Sítio Novo, é que fui trabalhador na roça. Lá eu trabalhei com meus tios e a minha mãe, que todo mundo trabalhou lá na roça. Meu pai, ele se separou da minha mãe, eu tinha um ano e meio, 2 anos de idade, né? Eu vim conhecer pai, eu já tinha uns 10 anos mais ou menos. Eu não conheci meu pai na minha infância, não. Entendeu? Não conheci. Conheci ele já com essa idade, mais ou menos de uns 10 anos, né? Qual foi o período mais difícil durante essa época aí? Os momentos mais difíceis, quais foram? Foi exatamente quando a gente ficou lá na roça, né? É porque a vida, assim, depois que a gente começou a ir em Grajaú, já conhecer a cidade, né? Foi que ficava um pouco distante. Meus tios vendiam rapadura, que eles produziram rapadura, eles vendiam lá em Grajaú. E eu fui várias vezes, eu fui ajudando, né, tocando animais, né, com carga de rapadura, veio levar fruta, laranja, que lá tinha um sítio muito grande também. Então, fiz essa viagem, a gente fazia a pé, era tocando os animais e a pé de lá de onde morava até a cidade de Grajaú. Qual foi o seu primeiro ramo de atividade comercial? Foi na roça, trabalhar na roça. Só que lá na roça se ganhava para comer. Até o meu tio dizia que a pessoa tinha que ter uma roça todo ano porque ele tinha garantia de comer. Então, a mentalidade, no ambiente que eu me criei, a mentalidade era essa, que você tinha que se preocupar em ter o que comer. Não era com outras coisas, né? E sobre seus pais, Pedro Viana de Carvalho e Nuvendura Barros dos Santos? No Santo Barro. Bom, aí eu passei a morar com minha mãe e minha avó materna, né? Materno eu não cheguei a conhecer. Aí eu fiquei morando com ele. No começo a gente morou num lugar por nome Riachinho, né? Que era a fazenda deles, eles moravam. Foi o tempo que minha avó comprou essa outra localidade, essa fazenda de nome Brejão, e a gente mudou para lá, né? Tanto que eu fui, mas minha mãe foi o primeiro morador de lá, do Brejão, né? Nós chegamos lá, eu fui com ela, eu devia ter uns 3 anos, por aí, quando a gente foi para lá. Depois é que minha avó, meus tios, tudo mudaram, e aí eles começaram a atividade deles, e foi quando eles começaram a partir desse negócio de engenho de cana, né? Então eu trabalhei de roça até mais ou menos a idade de 15, 16 anos, que dessa idade foi que a gente mudou para o Sítio Novo, e aí foi outra história, né? Que foi. Pronto, passado todo esse período aí, chegando a Imperatriz. Aí sim, aí foi, não, mas aí eu quando eu fiquei em Sítio Novo, como não tinha campo para fotógrafo, lá eu mudei para Grajaú, fui só. Minha irmã estudava lá em Grajaú e eu arrumei um quartinho lá, coisa, e mudei para lá. Aí fiquei mais ou menos 1 ano em Grajaú só. Depois foi que minha mãe mudou para lá, porque minha mãe cozinhava lá, tinha um comerciante lá, pouca gente comia lá, era uma espécie de ela fornecia comida para eles, né? Certo? Aí foi que mudamos. Bom, aí passamos a morar em Grajaú, foi exatamente onde eu exerci a profissão definitiva mesmo naquela época de fotógrafo. Mas também Grajaú tinha muito pouco campo para mim, por isso eu viajava,
fazia desobriga com os padres. Nessa época o padre fazia aquele negócio de desobriga no sertão, eu ia com eles, aí ia para Sítio Novo, Amarante, que era um povoado grande, outro lugar, mas aí o Tocantinópolis, Itaguatins, que eram os pontos mais que eu viajava e fazia, vendia quadro e tirava fotografia, né? Só que aí, quando eu passei a me fixar mesmo em Grajaú, depois de algum tempo, então foi quando eu conheci Enilda, né? Depois eu conheci ela, nós tínhamos mais ou menos, eu já tinha naquela época uns 24 anos de idade, ela tinha acho que uns 15 a 16 anos, e nós nos encontramos a primeira vez num vesperal, lá num bar de uma pessoa, esse que realmente era parente da gente, chamava Taurino Moreira, né? Então, daí, foi quando nós nos conhecemos, nosso primeiro encontro, nessa vesperal. E daí a gente começou, mas aí eu sempre tinha que viajar, porque não tinha como ficar só lá em Grajaú. E chegou uma hora que eu vi, porque Enilda estudava, eu não tinha aquele complexo porque não tinha estudado e tal. Aí foi quando eu entrei lá numa escola de datilografia, fiz o curso de datilografia e passei a estudar assim por correspondência, né? Fazia fiz um curso de secretariado por correspondência. A gente recebia o material, fazia e tal e tal. Aí tinha um pessoal, uma moça lá, que era parente da minha, me ajudava muito nisso aí. Bom, mas com isso, uns amigos meus de lá, rapaz, eles foram para São Paulo, porque naquela época os rapazes, jovens de Imperatriz, como não tinha, lá tinha um ginásio, terminou o ginásio, você não tinha para onde ir, né? Aí eles pegavam e iam embora, uns iam para Goiânia, outros para São Paulo, e esses foram para São Paulo. Aí eu meti na cabeça também de ir para São Paulo. Só que aí, como eu tinha esse negócio aí de quadro e tal, eu fui, eu já conhecia Fortaleza, porque eu já tinha ido várias vezes para mandar fazer serviço lá, né, fotografia. Aí que além das fotografias, eu vendia quadro também, aqueles quadros de santo, de pessoas famosas e tal, que eu comprava e vendia. Aí eu peguei e fui para Fortaleza, mas primeiro levando esse material, que era para confeccionar lá, e deixei eles vendidos, contratados e mandei, que era para minha irmã entregar. Só que aí já estou com alguns meses lá, que de lá era para mim ir para São Paulo, porque facilitava mais pegar avião da FAB, né, porque ele não fazia Grajaú, ele tinha avião que fazia lá, mas ele não. Aí eu peguei e fui para Fortaleza para isso. Só que depois de alguns meses, fiquei lá em Fortaleza, foi quando minha irmã me escreveu uma carta e dizendo que estavam passando necessidades, que ela não tinha feito negócio nenhum com aqueles quadros, estavam todos lá e ela estava passando necessidade. Aí eu fiquei naquela, como é que fazia? Se voltava para Grajaú, quer dizer, a minha família me puxava e também a namorada, né? Porque nós tivemos, quando eu fui para lá, nós já estávamos com mais ou menos um ano ou qualquer coisa aí, né? Aí eu peguei, conversei um dia, nessa mesma pensão que eu moravam 4 irmãos. 3 faziam medicina e um era uma moça que também estudava ainda no colegial. Aí um deles, o mais velho, eu gostava muito de conversar com ele, porque aí ele disse para mim, olha, você na sua idade, ir para São Paulo, você chega lá, vai trabalhar, tem que arrumar emprego, aí como é que você vai estudar? Você não vai estudar. Aí foi contar o exemplo do pai dele, que não tinha tido estudo nenhum, era comerciante e sustentava eles 4 lá em Fortaleza, estudando. Esse rapaz, ele já fazia
já tinha terminado o período de faculdade e estava fazendo estágio, internato na Santa Casa de Misericórdia lá, que ficava mesmo na praça onde eu morava, né? Aí eu fiquei com aquilo na cabeça e, não, o que eu vou fazer? Só que dinheiro para mim voltar eu não tinha. Mas tinha um rapaz que estudava lá, morava lá também, era estudante, ele era de Coroatá. Aí ele meteu na cabeça que vinha embora, não ia mais ficar lá de jeito nenhum. Aí, olha, se você quiser ir comigo, eu pago essa passagem até Teresina, né? Que eu não tinha dinheiro nem de pagar a passagem. Aí eu topei, peguei e vim com ele, né? Quando cheguei em Fortaleza, eu peguei o trem Maria Fumaça para São Luís. Em São Luís eu cheguei, fiquei lá no hotel, liso também, sem dinheiro nenhum. Mas eu tinha 2 relógios, um relógio Mido e um Omega, né? Que naquela época era a última geração de relógio. Aí eu peguei e saí para ir na Caixa Econômica para pegar o dinheiro para me pagar a passagem de São Luís para Grajaú. Só que nessa saída eu encontrei com um senhor que ele era dono de caminhão e fazia carregar frete para lá, para São Luís, né? Aí eu falei, contei a história para ele, não precisa você fazer isso com o seu negócio, seu relógio, não, eu te levo, né? Aí depois você chegar lá, você ganhar, você me paga. Aí assim eu vim com ele fez toda a minha despesa, inclusive de pensão, de comer restaurante na viagem e tal. E eu vim para Grajaú. Cheguei em Grajaú, como é que se diz? Reativei a profissão de fotógrafo. Aí fui trabalhar de fotógrafo, já com mais assim, com mais experiência, tudo, de vida e tal. E aí fiquei mais ou menos, não sei em que período. Foi o tempo que surgiu fotografia nos títulos. Teve que todo mundo colocar título, fotografia nos títulos. E eu era muito amigo do pessoa que era prefeito de lá. Inclusive ele era solteiro também. Ele se chamava Cirino Rodrigues. Aí eles estavam com dificuldade no negócio de fotografia e falou para mim se eu queria contratar isso aí, porque eles estavam trazendo gente de São Luís. Aí eu peguei o serviço, fiz todinho, aí eu fiz sítio, Grajaú, Sítio Novo e Amarante, que era um distrito de Grajaú. Aí já ganhou uma grana mais, né? Com isso, aí eu terminei o serviço lá, ele tinha amizade com o prefeito de Porto Franco, e o cara lá estava no mesmo problema, dificuldade lá, tudo. Aí ele falou para mim que se eu quisesse, ele ia falar com o prefeito lá, amigo dele. Eu topei. Aí fui para Porto Franco. Cheguei lá, eles estavam com um rapaz que não entendia de nada. Ele tirava as fotografias com o diafragma da máquina aberta, queimou os filmes tudinho. Aí eu peguei, fui revelar os filmes dele, olha, rapaz, não aproveitou nenhum. E eles ficaram, eu já estava com alguns dias lá. Esses caras cismados, porque era inimigo, eles eram 2, era um cunhado, um que era prefeito, outro também era político, do outro partido, mas era inimigo de tudo, né? Aí eu disse, aí ficaram cismados comigo, esse cara está fazendo, porque eu fui com compromisso de fazer serviço por 2, né? E está queimando esses filmes proposital, né? Aí me disseram lá, não, rapaz, eu não vim para cá com compromisso de político, não. Eu vim para fazer ser a minha profissão. E isso aí estou fazendo com... Aí o cara se acertaram. Então de eu não viajar mais, porque eu ia fazer a viagem lá para o interior, ficar só lá, e aí ensinei ele, rapaz. Ele levava a máquina, tirava fotografia, que a gente usava filme nessa época, né? E trazia e eu revelava. Aí fiz o serviço dos 2, numa boa, tudo, ganhei. Fiquei lá mais ou menos um mês e coisa, né? Certo? Quando antes de sair de lá de Porto Franco,
o prefeito de Tocantinópolis, que eu já conhecia, e conhecíamos lá da época que eu vendia fotografia lá, conhecia, e ele estava... E o irmão dele era o presidente de um clube lá em Porto Franco que eu frequentava, né? E era muito meu amigo. Aí ele soube que eu estava lá fazendo esse serviço e disse, olha, tenho um amigo lá de Taguatins que ele está com a mesma dificuldade no ramo de fotógrafo e tal. Se você quiser ir para pegar esse serviço lá, eu te recomendo lá para ele. Aí eu topei. Saí de lá de Porto Franco, fui em Grajaú só para ver o pessoal e de lá fui para Itaguatins. Aí fiz o serviço também de Itaguatins todo, né? Aí voltei para Grajaú, aí já voltei com a grana. E o tempo, a gente foi passando lá. Foi o tempo que Denilda terminou o ginásio lá. Terminou e veio embora, porque não tinha mais a família dela, e veio embora para Imperatriz. Foi exatamente que me forçou. Aí entra a Imperatriz nessa história. Aí, e eu fiquei, terminamos lá, porque não tinha assim, não tinha como, eu não ia para lá. Ela ficava, a gente terminou muito assim, porque nos gostava assim, até demais mesmo, e foi uma despedida muito dolorosa, assim, mas aí eu fiquei com aquilo, ela não me saía da cabeça, isso que é verdade. Aí eu peguei esse dinheiro, eu tinha conhecido uma família em Sítio Novo, naquela época era Goiás, né? E eu disse para ele, lá era um comércio de compra de babaçu, de cereais e mais mesmo. Eu disse, ó, vou botar um comércio aqui. Aí eu lembrei do negócio, já uma oportunidade de eu ir lá para perto, lá de Imperatriz e tal. Aí eu vim primeiro em Imperatriz, comprei um terreno lá, mandei construir uma casa, né? E peguei e fui voltei para Grajaú. Aí cheguei lá, eu disse para um parente meu, que eram comerciantes, rapaz, eu queria abrir um comércio lá em Sítio Novo, e não tinha experiência nenhuma, eu conhecia Fortaleza, mas era só isso aí. Aí ele disse, não, rapaz, com esse dinheiro que tu tem, não tem como tu fazer isso. E rapaz, eu sou meio teimoso assim, não, mas eu vou. Aí eles me deram uma carta de recomendação e eu fui para Recife, que era onde eles compravam, o pessoal tudo comprava, já compra, também comprava em Fortaleza e Recife. Mas parei em Fortaleza com essas cartas, cheguei lá, só que eles era devendo, atrasado o pessoal, me conversaram que o patrão não estava mais vendendo fiado no momento, tarará. Aí eu fiquei meio, bom, eu já tinha ido para Recife, eu vou. Cheguei lá em Recife. Aí, a mesma história, mas eu fui num armazém lá e os caras me confiaram e disseram, não, vou vender para você, vou dar um crédito para você. Eu tinha um pouquinho de dinheiro, aí eu comprei, olha bem como comecei, comprei 3 fardos de tecido e 2 caixas, me apresentaram lá numa loja de venda de miudeza, e 2 caixas de miudeza. E vim direto lá para Sítio Novo e lá abri uma loja. Só que quando cheguei lá, aí o Cândido essa saída de garimpo, quando eu me queimei, o Cândido ficou lá, não quis mais voltar de garimpo, porque tinha perdido, ele ia tirar lá. Aí foi para um garimpo que surgiu o Xambioá, de cristal, e para lá ficou. E quando eu voltei de Fortaleza, aí minha mãe não sabe, porque nunca mais tinha notícia dele e tal. Aí eu fui lá, ainda dei 2 viagens lá para trazer ele, quase que eu não trago, né? Também ganhei dinheiro tirando fotografia, que foi tudo que me ajudou nesse negócio aí. Aí eu peguei, ele veio comigo. Quando nós começamos, eu ensinei ele também a tirar fotografia para me ajudar no serviço porque quando eu estava para lá, né, eu fui para Porto Franco e para coisa, ele ficou em Grajaú, né? Porque eu tinha
já o foto, um estúdio fotográfico montado lá em Grajaú, tudo bem. Aí ele veio e ficou. Então, com isso, já nós viemos dois e fomos lá para Sítio Novo e abrimos essa loja. Nós fizemos as prateleiras dessa loja, a gente fez com aqueles coisas de palmeira, né? Tirava e fizemos tipo um giral, onde botava o tecido. E as caixas a gente abriu e fez um espaço para abrir, para medir mercadoria e, meu Deus. Mas peguei lá, o negócio foi logo a gente vendeu. Aí eu passei a viajar para Recife, né? Ia comprar, já tinha crédito lá e coisa. Passei, né? Nós aumentamos a loja lá em Sítio Novo, a gente aumentou bastante a loja. Aí eu resolvi, meu irmão pegou e se casou e eu disse, olha, nós vamos abrir uma loja em Imperatriz. Porque Imperatriz era meu sonho mesmo, era vir para Imperatriz. Nesse período todo, eu encontrei com Dona Enilda uma vez só, né? A gente tinha terminado e tudo. Aí fiquei, mas ela não me saía da cabeça, de jeito nenhum. Eu pensava que ela foi para Marabá e eu ficava toda a vida com aquilo que não... Devo parar? Pode continuar. Certo. Aí, assim, eu peguei e fiquei lá. Aí eu peguei, vim para Imperatriz com intenção, porque eu ficava em Imperatriz. Quando eu estive em Fortaleza, eu conheci um senhor lá que era pedreiro, construtor. E ele um dia me convidou para ir almoçar lá na casa dele. Eu fui. Aí um dia eu contei para ele a história de Imperatriz, contei a história da Belém Brasília, que estava se iniciando lá e tal. E ele disse para mim, eu vou para Imperatriz, esse lugar está me... Então, eu vou. Mas aí eu não sabia que o cara, ele vivia com uma mulher lá, pensei que ele era casado, não sei nem se tinha filho e tal. E tudo bem. Aí, não, tu for para lá, me procura lá. Aí, só que o cara foi largar a mulher lá e se mandou para Imperatriz e veio para cá. Aí eu peguei e estava construindo, foi ele que eu coloquei para construir já a casa que era para fazer a loja, né? Botar a loja, mas eu ficava a semana, quando era sábado, meio-dia, sábado de manhã eu ia para Sítio Novo. Aí eu saía de lá domingo, que eu começo lá a arrojar, era sábado e domingo, né? Aí peguei, quando foi com isso, foi Dona Enilda torna a entrar na história, né? Aí eu já estou lá arrumando, saí a casa, peguei essa casa que eu tinha feito, que eu construí, troquei num terreno maior para construir a casa, porque aí era comum naquela época, todas as casas comerciais de Imperatriz, a pessoa morava, né? Quer dizer, construía salão na frente e morava, né? Então eu fiz a mesma coisa, construí a casa depois fiz a loja na frente, que era para funcionar. E eu troquei essa casa que eu tinha nesse terreno, porque era um espaço maior para fazer, dava exatamente para fazer, que eu queria já fazer a residência para mim, para ele que um dia podia voltar para lá e tal. E estamos lá nisso aí. Quando Dona Enilda vem de Marabá, isso já fazia uns 2 anos, mais ou menos, né? Ele veio de Marabá e nos encontramos lá. Não deu outro. Então, depois desse tempo encontramos, aí tornamos voltar e dessa vez foi para valer mesmo. Isso já fazia mais de 2 anos, né? Aí agora o negócio apertou, porque eu pensava e agora não queria mais perder ela, porque eu tinha perdido a primeira vez, não queria mais. Aí ela ia casar. Mas como que eu ia casar se eu não tinha nem casa lá, tinha nada e tal? E um dia nós conversando, nos encontrarmos, a mãe dela não era muito, não queria e tal, um irmão, um tio dela, mas em compensação os outros tios dela,
tudo eram meus amigos, inclusive comerciante, né? E eu, às vezes, conversava com ela lá na casa de um deles, né? Que era o padrinho dela, né? E um dia nós conversando, eu falei, olha, eu não tenho condição de me casar no momento, que você está vendo e tal e coisa. Sabe o que ela respondeu para mim? Disse, com você eu vou morar até debaixo da ponte. Aí não deu. Pegamos e nos casamos, né? Aí fomos começar a vida de novo. Nós fomos para Belém, né? Passar lua de mel em Belém. A avó dela morava em Belém. Combinamos que ela ia ficar lá com a avó, enquanto eu arrumava uma casa aqui para a gente morar, em Imperatriz. E ela ficava lá. Só que quando chegou lá, a avó dela disse, não, você tem que voltar com sua esposa. Você aceitou, então você tem que voltar e enfrentar sua mãe. Aí ficamos lá uns 6, 8 dias, aí voltamos. Voltamos, aí fomos lá, a dona Leonoca nos recebeu numa boa, né? Embora o Tuci não recebeu. Então a gente começou a vida. Só que aí eu não tinha arrumado nada, né? Então, mas não tinha espaço, porque a casa que nós morávamos era uma casinha pequena que eu aluguei enquanto construía lá. Só tinha um quarto que morava, dormia minha mãe e minha irmã, que morava com a gente. Porque o meu irmão estava em Sítio Novo. E eu, quando dormia lá, dormia na sala, né? Então aí o negócio ficou, porque aí pesou a responsabilidade, né? Então aí já começa outra história, né? Porque aí, como a gente não tinha onde morar, um parente, quer dizer, uma cunhada do irmão dela, do tio dela, tinha uma casa grande, tinha uma sala, e aí nos arrumou essa sala, né? Alugou, fazer um quarto lá. Nós passamos a morar nesse quarto. Vê bem como que foi o negócio que a gente teve começo. Naquela época a gente não tinha Imperatriz, ninguém vendia nada, essa que é a verdade. O comércio aqui era tecido, secos e molhados. Aí o senhor começou agora, Imperatriz, na condição de comerciante, de empresário. Aí eu, ainda fiquei assim alguns meses, lá em Sítio Novo, até aprontar a casa, aprontar o salão. E nesse período nós ficamos morando lá nesse quarto. Você não achava onde comprar uma cama aqui em Imperatriz, não tinha. Aí nós ficamos dormindo em redes. Olha bem como é que foi. Certo? E aí foi o tempo que um esposo de uma prima dela, né? Veio aqui, eu falei para ele disse, não, Marabá tem isso, eu compro isso lá para ti e tal. Já deu dinheiro, ele comprou, mandou. Mas aí a gente ainda ficou lá, até terminar de construir a casa que passamos a morar lá. Quando terminamos de construir, aí nós abrimos uma loja, aí, aqui, Imperatriz. Mas Nildo ainda foi comigo várias vezes lá para o Sítio Novo, ainda dormiu lá também, rede, né? Aí agora já Imperatriz, comerciante. A Imperatriz a loja era o nome Loja Viana, né? Vendia o quê? Vendíamos tecido, confecção, isso aí, né? Onde ficava localizada? Ficava localizada ali na rua Godofredo Viana, lá onde funciona hoje. A casa continua, a mesma casa lá. Fica ali em frente, onde tem aquela editora, né? Fica quem desce na Godofredo Viana do lado esquerdo, fica ali, né? Aí a gente começamos a vida, né? A vida de casado. Por quantos anos a Casa Viana? Aí a gente ficamos lá. Não, aí foi o seguinte, a gente foi aumentando também, a loja foi aumentando, a gente lá em Sítio Novo, nós abrimos outra loja, né? No Axixá, que era o povoado vizinho, e eu fiquei assim, aí foi que eu passei a ficar a semana aqui em Imperatriz, onde era sábado, meio-dia, a gente fechava, que o comércio que fechava e eu ia para lá. E voltava de lá já domingo,
quando carregava o último caminhão, é que aí eu vinha e dormia em cima do saco de babaçu aí na Bela Vista, porque ele não atravessava mais. Quando já depois de 8 horas da noite, ele não atravessava mais, né? Porque atravessava de penta, né? João Viana foi fundador do Café Viana, vendendo o empreendimento para José de Rivão Cunha. Foi. Isso já depois de algum tempo, né? Acho que uns 2 anos mais ou menos, que eu vendi para o Ribamar Cunha. Nessa época que eu vendi para o Ribamar Cunha, nós já tínhamos uma distribuidora de gás e tínhamos 2 lojas. Então, foi com aquele negócio de contrabando de café em Belém, eu recebi o café, nessa época o café era controlado pelo IBC, Instituto Brasileiro do Café. Então você só comprava, vinha de lá, né? E com isso eles pegaram e cancelaram o fornecimento de Goiânia e mandava ele via Belém. Eu tinha que receber em Belém o café semi-torrado. Eles já tortavam ele porque para a pessoa não contrabandear, né? E assim que eu passava. Só que diminuiu a quantidade também. Porque quando eu trazia de Goiânia, eu trazia um caminhão, eram aqueles caminhãozinhos pequenos, de 4 toneladas, eu trazia um caminhão eu trazia 120 sacos, primeiras vezes foi. Bom, aí eu fiquei desgostoso porque já não era mais a qualidade de café que tinha, né? Café Viana. E era uma fiscalização, esse pessoal do IBC me enchia o saco, né? Fiscalização. Teve um dia que ele chegou, Nilda tinha até viajado, eu estava só em casa, a gente já tinha filho, e eu estava com a gripe e ele chegou e queria ir lá de noite e queria ir lá na Bela Vista fiscalizar a torrefação. Digo, rapaz, você está vendo, chovendo, tá chuva, você está vendo no meu estado, estou gripado, com febre, não tem como ir lá. Mas isso é falta de vontade sua, posso lhe prejudicar com isso aí. Falei, bom, você faz se eu quiser. Se quiser ir só, você vai. Falei, lá vai, agora eu não vou. Aí o cara não deu outro. Chegou lá, me denunciou que eu tinha me negado de ir lá e tal, né? Com isso foi quando eles passaram a fornecer o café torrado, né? Entendeu? Aí tive que pegar. Só que aí eu tinha dificuldade também de transformar esse café, porque eu fui lá em Goiânia, resolvi tudo, dei toda a história para eles, como que foi, o cara até que era o presidente lá do IBC nesse tempo, me deu todo apoio, mas eu também dei uns 5 garrafas de uísque para ele, né? Nesse tempo o uísque aqui era tudo contrabandeado, o cara não tinha. E ele, você tem dificuldade de conseguir o uísque lá para mim? Não tenho não, eu consigo. Eu levava, né? Aí foi que, certo, eles começaram, liberaram, mas o café assim torrado. Só que para trazer ele de Belém para cá, não carregava um caminhão. Aí eu trazia nesses carro-tanque que carregava combustível, né? Então carregava neles, né? Que trazia em cima. Já tinha nessa época, inclusive, como eu falei, distribuidora de gás, né? Quando a Gás Butano foi quem monopolizou todo o estado Ceará, Piauí, Maranhão, como é que chama? Pará, Amazonas, tudo. Aí eles não quiseram mais, não permitiram mais que eu vendesse, porque aqui estava na zona dele, né? Que eu vendesse só se comprasse deles. Aí tem uma passagem interessante. O senhor vendeu a distribuidora de gás para o pai da esposa do advogado Agostinho Noleto. Não isso? Foi ainda aí. Aí eu peguei, devolvi esse botijão de gás, né, a firma lá me aceitou, e acertei com ele tudo, que era Andogás, né? Eu devolvi e passei a comprar
era Paragás, né? Quem me fornecia em Belém. Então, só que aí, era trazer esse gás também, porque era pouca coisa, não dava para carregar um caminhão, era a mesma coisa, carregar, é, carregar nos carros-tanque, né? Aí eu tinha dificuldade, né, de carregar. Foi quando um pessoal deles lá da Paragás veio aqui em Imperatriz. Aí eles pegaram e acharam que deviam era colocar uma revenda, né? O terminal aqui em Imperatriz. Mas ainda estava ainda em estudo isso aí. Aí eu peguei, já estava com essa dificuldade e disse foi quando eu falei com o seu, eu não lembro o nome dele, que era o pai da Socorro, né? Aí foi quando eu vendi, aí foi quando eu vendi o café. Primeiro vendi o café para o Ribamar Cunha, né? Naquela época, como eu falei, você não tinha o IBC no Maranhão, ele era controlado em Fortaleza, né? Então não tinha como transferir essa torrefação para cá. O Ribamar já comprou isso aí. O Ribamar não comprou também para ele, foi para um cunhado dele, que inclusive já morreu também, o Diomédio, né? Aí ele disse, estou sabendo que aquele negócio de café não está mais satisfeito com aquilo. Me vende aquilo ali que eu quero para mim colocar para o Diomédio e tal. Eu te vendo. Mas eu não posso comprar à vista não, posso comprar a prazo, né? Então me dá um prazo, eu quero. Aí o preço, combinamos, o preço era 10 mil cruzeiros, naquela época era cruzeiro, 10 mil cruzeiros. Eles só pago, não te dou nem entrada, eu vou pagar mil cruzeiros por mês, né? Tudo bem, fizemos um negócio. Ele atrasava, teve vez de passar 3 meses sem me pagar ainda, né? Aí passei, vendi o café para ele. Com esse negócio, continuei com o gás, mas com o negócio dessa dificuldade também de transportar, depois eles encrencaram que não queriam mais trazer por causa da fiscalização. Então, aí foi quando quem transportava isso para mim era ele, o pai da... Aí eu falei com ele, olha, eu vou vender esse negócio se tiver interesse. Aí foi quando eu vendi para ele. Rapidinho sobre os filhos. Quantos filhos hoje, o casal? Hein? Quantos filhos o casal teve? 5. 5. Pode falar os nomes. Jonildo, que é o primeiro, né? Gerardo, Afonso, Joenilda e Jonilson. Seu João, foi muito bom tê-lo aqui no programa Nossa Gente. Agora o espaço para os seus agradecimentos. Tá bom. Bom, eu apenas vou te agradecer por essa oportunidade. É claro que não é tudo a minha história, porque ela tem um começo e muito ainda, mas é uma parte, ou seja, um resumo principal da minha história, né? Então, quer que eu fale mais do que eu fui aqui? Fez de tudo um pouco para chegar até aqui. Exatamente, eu fiz de tudo isso um pouco. Vendi o primeiro botijão de gás em Imperatriz, vendi o primeiro fogão a gás, porque nessa da minha de coisa foi quando eu resolvi comprar e botar distribuidora. Aí eu passei a vender fogão, porque para vender o fogão, então, para vender o gás, eu tinha que ter fogão também, para vender fogão primeiro, né? Então, passei a vender o fogão, depois vender o gás, logo em seguida vender o gás, quando vendi o fogão, eu vendi o gás e tal. Então, foi aí que começou, que o negócio foi. Mas, depois me tornei, quando eu abri o comércio aqui, aí já a maioria desse pessoal que era um comerciante grande, aí já tinham fechado, uns foram embora, o seu Abrão, que era o tio dela, mudou para São Paulo e tal. Aí eu assumi o terceiro lugar aqui, que o primeiro lugar era da Pernambucana, segundo lugar era do Novo Mundo e eu terceiro lugar.
Com a diferença que eu tinha mais coisa, né? O Novo Mundo vendia só colchão, móvel, essas coisas, né? E máquinas, essas coisas. E eu vendia tudo, né? Vendi de tudo aqui. Obrigado. Até o nosso próximo encontro. Obrigado.